Olá, meu nome é Dulce, estou falando diretamente do Unicursos e hoje nós vamos trazer para vocês essa novidade que é o município de Caçapava, que acabou publicando ontem o edital de concurso em várias áreas. Neste caso, neste momento, nós vamos trabalhar com vocês a respeito dos detalhes da parte da educação para os cargos de professor, orientador, supervisor de ensino. Uma coisa importante para vocês saberem sobre a demanda da educação na região, é importante nós lembrarmos que essa é uma grande oportunidade para quem ainda não se efetivou num cargo de professor. Ultimamente, nós tivemos concurso em vários municípios da região. Jacareí, São José, vai ter também em Aparecida do Norte. Portanto, as vagas para substituição estão se esgotando nesses municípios. Só para vocês terem uma ideia, no município de Jacareí, o concurso tem a duração de 4 anos. Portanto, nós só teremos concurso para cargo de diretor daqui a 4 anos. Em São José, nós tivemos a efetivação ano passado de mais de 800 professores e o concurso agora acabou de aprovar na primeira fase mais de 800 candidatos. Portanto, o concurso São José também dura mais um ano prorrogável por mais um, então não teremos concurso em São José para cargo nos próximos 2 anos. Então vejam bem que as oportunidades agora estão nessas cidades do Vale. Então vamos tratar um pouquinho sobre o edital de Caçapava. Então, ele foi publicado no dia 31, né? Onde chama edital 1/2024. E este é um concurso para o ingresso no cargo por concurso de provas e títulos. Esse concurso vai se realizar sob a responsabilidade da banca Avança São Paulo. As vagas desse concurso, né, vão se destinar ao preenchimento de cargos cujas vagas já estão indicadas no edital. O importante nós lembrarmos é que o fato de ter uma limitação de vagas no edital não significa que apenas esses serão chamados. À medida que vão surgindo vagas, à medida que vão se aposentando, ou se exonerando, ou falecendo algum titular de cargo, essas vagas vão sendo incorporadas para novas chamadas de professor para assumir cargos no município. Então, depende, né, das vagas e de possibilidade orçamentária. Bom, o que nós vemos aqui nesta parte do edital? São as vagas disponíveis, né, o salário base e também a carga horária e quais são os requisitos para acesso. Então, no caso do professor 1, que é o professor de educação especial, são 19 vagas a serem oferecidas nesse primeiro momento, mais a reserva de vagas. Então, você vai ver que você vai ter já uma listagem, né, de reserva de vagas. Segunda coisa, como a legislação já exige, nós vamos ter também, no caso, uma vaga para deficiente físico. O vencimento básico, quer dizer, o salário inicial, é de R$ 4.502 para uma jornada de 22 horas semanais. Bom, quando a gente fala isso, a gente fala, quais são os requisitos para eu poder concorrer a esse cargo de professor de educação especial? Primeiro, tem que ter ensino superior completo, né, a licenciatura em pedagogia na área de educação, ou curso normal superior, mais habilitação específica para educação especial. Por isso que há uma diferença salarial, porque também, além da formação pedagógica, também há a exigência de formação específica. Para o professor 1 de educação infantil, também são 19 cargos oferecidos, uma vaga vai ser reservada para deficiente e o salário base é de R$ 3.038,85 para 22 horas semanais. Qual é a carga horária? 22 horas. Qual é o requisito? Também licenciatura superior em pedagogia ou o curso normal superior, que é o curso de magistério. Lembrando que a formação do antigo curso de magistério, que é de nível médio, não é aceito neste concurso.
Então, todos os professores têm que ter licenciatura plena. No caso do professor de ensino fundamental, também são 19 vagas, também é o mesmo salário por 22 horas e a mesma exigência, licenciatura plena em pedagogia ou o curso magistério superior. Este concurso teve um diferencial, ele está oferecendo também já a classificação para o professor substituto. Então, é aquele professor volante que fica substituindo nas escolas. Então, esses estão sendo oferecidos 48 vagas para esse cargo de professor substituto, que é uma inovação. O salário base é R$ 2.476,10 por 22 horas semanais. Você vai falar, mas por que o salário é menor? Porque esse é o salário base. Se ele não tiver preenchido todas as vagas, ele vai receber esse salário aí. Então, ele tem um salário garantido para o caso de ter substituições. Também a mesma especificação da parte da habilitação, licenciatura plena ou curso magistério superior. E no caso do professor 2, são várias áreas, artes, matemática, para todas elas. Há uma jornada de 18 horas, a jornada mínima, com um salário de R$ 2.025 por essas 18 horas. E tem que ter a licenciatura plena para a matéria que ele vai concorrer. Então, vamos falar um pouquinho a respeito desse item aqui, salário. Muitas vezes vocês olham esse salário e falam, gente, mas o salário está muito baixo, comparando com os outros municípios aqui do setor. Então, várias coisas compõem essa cesta para chegar no salário. O piso nacional, obrigatório, para 40 horas semanais, é de R$ 4.500. Quer dizer, que se eu vou ter uma jornada de 20 horas, o meu piso mínimo seria de R$ 2.200. Então, como ele já está pagando R$ 3.038, ele está, sim, pagando mais do que o piso nacional por 20 horas. Outra coisa que vocês têm que levar em conta é que esse é o salário base de vencimento. Depois vocês vão ter as gratificações de local de exercício, de vale transporte, vale alimentação e progressão na carreira. Então, você tem um salário menor no início, entretanto, você tem uma garantia de ter aulas nos anos subsequentes. Ingressa e depois continua estudando e, se for do seu interesse, buscar um outro município que ofereça um salário melhor, você presta outro concurso. O que eu falei no início da nossa apresentação é isso. Estão diminuindo as vagas para substituição. Por quê? Porque nós estamos tendo ingresso em todos os municípios da nossa região. Continuando, vamos voltar para a nossa tela. Ainda o concurso oferece 3 vagas de orientador pedagógico, com um salário de R$ 5.953 por 40 horas. E este cargo, ela tem algumas exigências. Para você poder concorrer a esse cargo, você tem que ter licenciatura plena ou magistério superior, mas tem que ter 4 anos de atuação de docência, quer dizer, você já tem que ter comprovado 4 anos como professor em sala de aula. Não precisa ser cargo vago, não precisa ser de cargo. Basta que você tenha substituído por 4 anos e juntar esse tempo. Para o supervisor de ensino, tem apenas uma única vaga, o salário é de R$ 7.874 por 40 horas semanais, mas a exigência também aumenta. Então, além do curso de pedagogia, licenciatura plena ou magistério superior, tem que ter no mínimo 6 anos de experiência comprovada na área de docência ou 4 anos na área de docência e no mínimo 2 anos como gestão. Quer dizer, então, você tem aqui, eu fui 2 anos diretor de escola, fui substituto de diretor, eu fui substituto de vice-diretor, de coordenador. Então, se você atender a um desses 3 critérios de tempo de serviço em sala de aula ou na área de educação, você pode concorrer ao cargo de supervisor de ensino. Então, esses são os cargos da área de educação para vamos dizer assim, destinados ao magistério. Então, continuando as nossas dicas aqui, vamos falar um pouquinho sobre as inscrições.
As inscrições para o concurso já estão abertas desde o dia 31 e vão até o dia 4 de março de 2024. Então, ela tem um tempo extenso, mas não deixem para o último momento. A banca é a Avança São Paulo. Aqui está o site que vocês podem entrar para ter mais detalhes. O que é interessante nesse concurso também é que eles montaram a aplicação das provas de tal forma que você possa fazer mais de uma prova de professor. Então, nós vamos ver depois na tabelinha quais as provas que vocês podem se inscrever. Então, é de responsabilidade inteira do candidato analisar, verificar a possibilidade de ele fazer essas duas provas que é de interesse, porque depois que você fizer a inscrição, a banca não vai fazer restituição de salário se você desistir de fazer uma das provas ou se você fez a inscrição errada. Então, vamos ver aqui. A duração do concurso. A Prefeitura de São José, o plano de carreira dela, ela diz que a validade do concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Portanto, Caçapava também nós vamos ter 4 anos sem concurso depois. Deste prazo que pode ser prorrogado, ele pode prorrogar por mais 1 ano, até 2, Quem vai definir o critério é a própria prefeitura. Então, não existe uma obrigatoriedade dela fazer essa prorrogação. Mas, normalmente, todas as prefeituras fazem a prorrogação da validade do concurso, porque dá muito trabalho fazer concurso e você tem pessoas ali na expectativa de serem chamados. Em relação às fases do concurso, este concurso, ele tem 2 fases, Para o cargo de professor, orientador e supervisor, nós vamos ter a prova objetiva e a prova de títulos. O que é que vai ser essa prova objetiva? A prova objetiva, para todos esses 3 casos, nós vamos ter a prova de língua portuguesa com 10 questões, matemática e raciocínio lógico, 10 questões, noções de informática, 5 questões, conhecimentos específicos, 25, num total de 50 questões, para uma prova de duração de 3 horas. Então, vamos ver um pouquinho mais de detalhe, Eu não disse para vocês que vocês poderiam fazer a prova em 2 horários? Nós temos provas, inclusive, de auxiliar, de sala de aula, nós temos que também, agente de apoio escolar. Então, até as pessoas que ainda não têm o curso superior podem fazer alguns cargos na área de educação. Bom, as provas vão ser realizadas em horários distintos para que as pessoas possam fazer, então, em mais de uma prova. Então, as provas de professor, coordenador e supervisor serão no dia 14 de abril. No período da manhã, nós vamos ter o auxiliar de vida escolar, o professor PEB1 de educação especial, o professor PEB1 de educação infantil e o professor substituto para educação infantil e ensino fundamental, todos os cargos de PEB2 e supervisor de ensino, das 9 da manhã. No período da tarde, a partir das 14 horas, nós vamos ter os outros cargos: agente de apoio escolar, secretário de escola, orientador pedagógico, professor PEB1 de ensino fundamental e professor 2 substituto. Então, se vocês analisarem essa tarefa, o que vocês vão observar? Vocês vão observar que nós podemos fazer, por exemplo, a prova de PEB1 de educação infantil de manhã, e no período da tarde eu posso fazer a prova de PEB1 de ensino fundamental. Então, é possível você fazer para concorrer aos 2 cargos. Porque, veja, eles fizeram separado, eles vão ter 19 vagas para a educação infantil e 19 vagas para o professor do 1º ao 4º ano. Então, é uma divisão diferente de outros municípios. Então, vocês podem, por exemplo, fazer a prova do professor de educação especial ou então fazer a prova de professor substituto 2, caso você seja um professor de artes, português e matemática, para poder acumular. Então, vejam que é possível, sim, você fazer mais de uma prova e tentar 2 cargos na prefeitura, porque a jornada é possível. Você tem 22 horas como PEB1 e 18 horas como PEB2. Então, é
compatível você ter 2 cargos na Prefeitura de São José. Então, voltando para a nossa lâmina, né, a duração da prova é de 3 horas e essa é a data prevista, mas se tiver algum contratempo, pode haver uma alteração de data, portanto, é importante ficar sempre atento às publicações no edital da banca. Como que vai ser, então, a avaliação? Essa é uma parte importante, porque muitas vezes a gente fica apavorado, né? Quanto que vale a prova? Quantos que eu tenho que acertar? Então, vamos lá. A prova objetiva será avaliada numa escala de 0 a 100, sabendo que nós já vimos que nós vamos ter 50 questões. Então, cada questão vale 2 pontos. Se houver anulação de uma questão, né, por falha na montagem ou mais de uma resposta, todos os candidatos terão esse ponto adicionado à sua avaliação, independente de ter acertado ou de ter errado a resposta. Então, questão anulada vale para todas as pessoas. E quem é que vai ser considerado habilitado? Aquele que acertar 50 pontos ou mais. Portanto, vocês têm que acertar metade da prova, 25 questões, independente de qual disciplina seja, de português, de matemática, de informática, ou de conhecimentos específicos, ou raciocínio lógico. Então, essa banca deu assim uma abertura maior para que vocês acertem 50% da prova no mínimo, sem necessariamente ser obrigada a fazer o mínimo em cada disciplina. Então, isso é uma vantagem na hora de você fazer uma prova com 50 questões. Nós vimos no comecinho da apresentação que é importante lembrar que é uma prova objetiva e prova de títulos. No caso da prova de títulos, todos os candidatos, professor, orientador, supervisor, eles podem encaminhar títulos para melhorar a sua classificação. Qual é a possibilidade que nós temos na área da educação? Nós temos 3 tipos de títulos que podem ser aproveitados, né? Nós temos o título de pós-graduação em especialização, que vai valer 2 pontos. O diploma devidamente registrado de pós-graduação, né, de mestrado, vale 3,5 pontos. E o certificado ou diploma de doutorado vale 5 pontos. Bom, quando eu envio esses meus documentos? Eu envio esses meus documentos logo após eu fazer a inscrição no concurso. Faço a inscrição hoje, já preparo a documentação seguindo o esqueminha que está aqui. O envio será após a inscrição, acessando a área do site. Então, o próprio candidato vai, né, enviar e anexar a foto do seu diploma, do seu certificado e do histórico escolar junto. E também ele vai imprimir o anexo 4, preencher, assinar e encaminhar junto. Portanto, o prazo máximo que ele vai enviar esse título é até 1 dia após o encerramento das inscrições. Então, não é para esperar sair o resultado para depois mandar. Não. Fez inscrição, já manda. Como o limite é 5 pontos, você tem que escolher dentro dos seus títulos qual aquele que te dá mais vantagem. Se passar de 5 pontos, vai ser descartado. Então, se você tem um doutorado, manda só o doutorado. Se você tem 2 especializações, você pode mandar 2 especializações. Lembrando, então, fez inscrição, já manda. Olha aqui, uma coisa importante. Você tem a preocupação com o seu diploma de formação de magistério? Não é agora que você vai enviar. Agora você só está enviando títulos. O seu diploma você vai apresentar lá quando for ser chamado para nomeação e para posse. Então, neste momento, são os títulos complementares que vão te dar chance para melhorar a sua pontuação. Seguindo com a lâmina. Então, a qualquer tempo, tanto a prefeitura quanto a banca examinadora pode exigir a solicitação do título original ou cópia autenticada em cartório. Olha, teve uma denúncia que determinada pessoa estava usando títulos e que ela aquele título ela não fez, ela não defendeu a tese dela. Então,
A qualquer momento, esses títulos podem ser solicitados, né, para comprovação da veracidade. Caso, né, haja comprovar inexatidão ou ainda inautenticidade, a pessoa vai responder no Código Penal por falsidade ideológica. Então, lógico que a gente acha que não vai ter isso, mas às vezes a faculdade não é reconhecida, o curso não é reconhecido, e a pessoa faz de boa fé e acaba encaminhando um diploma que não tem validade, né, de certificado de mestrado, doutorado ou pós-graduação. Bom, qual é a validade da prova? Eu gabaritei a prova inteira, acertei todas as questões, então eu vou ter 100 pontos da parte objetiva e até mais 5 pontos para a pontuação de títulos. Então, a pontuação máxima que um professor, um orientador ou um supervisor vai ter é de 105 pontos, porque cada questão nós já vimos que vale 2 pontos. Uma coisa que eu esqueci de falar. Quantas questões são nessa prova? 5 alternativas, né? Então é importante a gente lembrar que nós temos que preparar nosso cérebro para 5 alternativas. Bom, com isso a gente fecha essa primeira parte de, vamos dizer assim, dar um bate-volta para vocês sobre as dicas do edital. O que nós podemos falar para vocês? Passar em concurso não depende de sorte, não depende, né, de ter boa vontade. Você precisa ter disciplina para estudar, você precisa ter um bom material e você precisa ter também dicas de como estudar, como se preparar, porque é muito diferente você estudar quando você estudava na faculdade para fazer um curso e quando você se prepara para um concurso. Então, aqui no Unicursos, vocês vão ter, além de toda essa parte metodológica, toda essa parte de conteúdos, também há essa preocupação em técnicas de estudo, como você vai fazer para se organizar para ter um melhor aproveitamento. Então, com isso eu encerro a minha apresentação, agradeço muito a atenção de vocês e pensem, vem estudar conosco, pode ser uma boa dica e você se tornar um próximo servidor público aqui do Vale do Paraíba. Obrigado pela atenção e nós ainda vamos ter um podcast nos próximos dias com mais dicas sobre esse concurso. Obrigado e até breve.